FIA had the initiative, and we proposed to be the promoters of Formula E. So this was about 2 years. Sejam bem-vindos, amigos ligados no Fox Sports. Estamos juntos em um momento histórico. A Fórmula E, competição com carros elétricos, começa a sua história. A primeira prova da história da Fórmula E, e você acompanha tudo com exclusividade no Fox Sports. Um grid com 20 pilotos de nível altíssimo, 3 brasileiros presentes na categoria: Bruno Senna, Nelsinho Piquet e Lucas de Grassi, que na primeira prova em Pequim largará na segunda posição. A pole position ficou com o filho do tetracampeão, Alain Prost. Nicolas Prost parte da primeira posição, a posição de honra, e com isso já tem 3 pontos no campeonato. Nelsinho Piquet está em 10º. Bruno Senna, que foi um dos mais velozes nos primeiros treinos livres, teve problemas e larga na 19ª posição, portanto na última fila, o Bruno Senna. A Fórmula E é uma competição com 10 equipes, 20 pilotos, mais 40 carros, porque cada piloto compete com 2 monopostos, faz parte da corrida com um, vai ao box e troca de carro. São vários os novos elementos e você confere tudo a partir de agora aqui no Fox Sports. Estou nessa transmissão acompanhado de Rodrigo Matar, com muita expectativa para a primeira prova da Fórmula E. Grande abraço, tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, Felipe Mota e amigos do Fox Sports. É um prazer estar aqui com vocês neste momento histórico para o automobilismo, por um conceito completamente novo de automobilismo, priorizando a ecologia, priorizando a energia, priorizando o espetáculo. É um campo muito interessante, os carros aí, você vê todo o processo de desembalar os carros dos contêineres nos quais eles foram transportados para a China em comboio. E aí nós vemos aí os monopostos que participaram de vários treinos de desenvolvimento ao longo deste ano para que chegasse tudo. Ainda não está 100%, evidentemente que a gente sabe que não está 100%, mas vamos chegar lá. E aí agora a gente tem a apresentação das equipes, né, o Felipe Mota? A gente vai conhecer, equipe por equipe, quais são os participantes da Fórmula E de 2014. Esse é o Daniel Abt, companheiro do Lucas de Grassi. Estamos ouvindo aí o Lucas, vamos ouvir um pouco. Falando que temos de trabalhar juntos para melhorar a equipe como um todo. Daniel Abt larga na 3ª posição, Lucas de Grassi em 2º. Esta que é a Audi Sport Abt, começou com tudo. Aí, a britânica Catherine Ledge, uma das 2 mulheres que competirão na Fórmula E em 2014. A Ledge faz parte da equipe de quem, Rodrigo Matar? A Aguri Suzuki, que foi piloto de Fórmula 1 e também dono de equipe na própria Fórmula 1 da Super Aguri, de breve vida, breve e triste vida, né, pelo fim que ela enfrentou em 2008. Estamos acompanhando imagens da equipe de Michael Andretti. Este cidadão que aparece na tela era o Andretti, agora o Franck Montagny, piloto francês que forma dupla com Charles Pic. Você confere um pouco mais da Fórmula E, uma apresentação para você. Falando que quer ser um concorrente ao título, a Andretti veio para brigar. Essa equipe tem um chinês, sino-holandês, o Ho Pin Tung, foi piloto de testes na Fórmula 1, e o seu companheiro é brasileiro, é Nelsinho Piquet, Rodrigo. Exatamente, Nelsinho Piquet, que foi um dos últimos pilotos confirmados, além dele o Charles Pic, que vai participar na Andretti. Está aí o Jerome D'Ambrosio, um dos 13 pilotos com passagem na Fórmula 1 que estarão no grid dessa prova inaugural da Fórmula E. Número que foi aumentado graças à presença do Sato. Seriam 12, mas o Antônio Félix da Costa, que estava inscrito pela equipe Aguri, por conta de compromissos, não pode estar participando. Essa equipe, a Edams, que tem aí o Alain Prost. Vamos ver o Alain Prost.
falando que a equipe Edams, ela tem ótimos profissionais, ótimos mecânicos e engenheiros. Alain Prost acompanha tudo de perto e o seu filho lhe dá orgulho. Nicolas Prost está na pole position, o Sebastian Buemi larga em nono. Mas quando se olha a imagem do Prost debaixo do capacete, é o pai. É um incrível, pai escrito, é incrível a semelhança. Aí o Sebastian Buemi falando sobre o futuro da equipe, e aí uma equipe com brasileiro. O Bruno Senna que forma a dupla mais uma vez com o Karun Chandhok na Mahindra. Se não me engano, além da Fórmula 1, né, na finada HRT, eles também correram juntos na GP2, então seria a terceira categoria em que eles são companheiros de escuderia, né? É bem interessante essa sinergia entre o Bruno e o indiano. São muito amigos, quebram aquela máxima que companheiros não podem se relacionar. O Bruno Senna foi companheiro do Chandhok em 2008 na GP2 e em 2010 na Fórmula 1. Os dois mais uma vez juntos, e esta é a equipe Trulli. E o Jarno Trulli dizendo que a categoria é revolucionária pela questão do verde, pela questão da ecologia, e a categoria tem também a outra piloto feminina, Michela Cherruti, que a gente vê aí no vídeo. Formada em psicologia, né, Felipe? Exatamente, mas neste momento ela trocou o divã por um cockpit. Tudo bem que quem deitava no divã dela eram seus pacientes, mas formada em psicologia, compete agora na Fórmula E. Sarrazin tem uma carreira de muito respeito. Muito respeito, várias vezes pole position nas 24 horas de Le Mans. E a Stanik Heidfeld, que todo mundo conhece, piloto muito experiente, passou pela Sauber, pela Williams, na Jordan também. Teve os seus momentos de brilho na Fórmula 1. Sam Bird e Jaime Alguersuari, uma dupla muito jovem na Virgin Racing. Este é Sam Bird. Nos conhecemos há muito tempo, é o que diz Sam Bird sobre Jaime Alguersuari. Mas queremos ser um mais rápido que o outro. E o Alguersuari acredita que a equipe pode conquistar o título da temporada, que a equipe tem competência para ser campeã da Fórmula E. Todo mundo, claro, com uma boa dose de otimismo. Apresentamos os pilotos que farão a história com a Fórmula E. Em sua primeira temporada, uma competição com carros elétricos. E aí a imagem, Pequim, China, capital do país, que recebeu há 6 anos a Olimpíada, para muitos a mais espetacular da história. Tínhamos a imagem do ninho de pássaro onde brilhou Usain Bolt e do outro lado o cubo d'água, onde Michael Phelps fez história. Circuito de rua, como serão todos os 10 locais da Fórmula E. Uma temporada com 10 provas, sempre em centros da cidade. Afinal de contas, a Fórmula E quer servir como exemplo de mobilidade urbana com os carros elétricos, mais eficiência com carros elétricos e menos poluição. É verdade, e o objetivo é não atrapalhar exatamente o trânsito das cidades nas quais a Fórmula E vai se apresentar. Todo o evento concentrado num único dia, treinos livres, classificação e corrida. É um conceito válido para o automobilismo, é um laboratório de desenvolvimento de sistemas que, na verdade, a indústria automobilística já emprega, né? Você já tem vários modelos de carro elétrico circulando em diversas cidades do mundo. É legal para mostrar para alguns países acabar quebrando o embargo e poder trazer essa alternativa como uma solução para cidades que têm problemas graves de poluição, como é o caso de Pequim. Este na tela é Lucas de Grassi, que larga na primeira fila. Estamos acompanhando imagens do treino de classificação. Como disse o Rodrigo, todo o evento acontece em um dia, o sábado, e serão sempre realizados os GPs, as etapas, o GP que no caso é chamado de EPRIX, né? EPRI, no caso, com o E de elétrica, mas sempre aos sábados. Treinos livres, 2 sessões, classificação e corrida. E aí imagens do treino de classificação. Você gostou do que viu no primeiro treino de classificação, Rodrigo? Eu gostei, achei interessante pela estreia, alguns pilotos tendo problemas, é verdade, Buemi, Sarrazin, enfim, Bruno Senna. É lógico que não vai agradar todo mundo num primeiro contato, mas é interessante você ver essa dinâmica do piloto entrar na pista, faz o seu aquecimento, depois ele se posiciona para dar a volta de classificação, tenta dar
absolutamente tudo que é possível do carro. Às vezes não se consegue, logicamente, mas aí nós tivemos essa classificação que, de certa forma, me surpreendeu. Acredito que a você também tenha surpreendido, por conta do Prost ter sido mais rápido, porque pelo domínio inicial dos treinos livres, tudo fazia crer que a pole position seria do Lucas de Grassi. E por falar no Lucas de Grassi, ele, o Bruno Senna e a Katherine Legge foram os escolhidos pelos fãs para receber durante a prova, para ter a possibilidade do Fan Boost, que é acionar por 5 segundos, ter 30 kW a mais para poder realizar ultrapassagens. Falaremos mais sobre isso, sobre o Fan Boost, que é uma novidade nesta Fórmula E. Aliás, é uma novidade no automobilismo, é a interação. Jean Todt, presidente da FIA, disse: a Fórmula E mistura realidade com videogame. Você vai poder optar por um piloto ganhando este boost, este turbo, essa injeção. O piloto tem 5 segundos, como disse o Rodrigo, e só pode usar em uma vez. Não dá para dividir. Eu quero usar 2 segundos aqui, 2 ali. Vai usar 5 segundos numa tacada. Ou seja, Bruno Senna, Lucas de Grassi e a Katherine Legge, os 3 agraciados com essa premiação. Aí os pilotos sendo fotografados, o ninho de pássaro ao fundo é a Fórmula E em Pequim, na China. O Franck Montagny falando que experiência é importante, especialmente num campeonato com conceito novo. E por falar em experiência, apareceu o Jarno Trulli, que é o segundo piloto mais velho. E o Dario Franchitti, que não está competindo. Mas será um dos comentaristas, será coleguinha nosso na temporada, né? Exatamente, um colega Fox Sports, Fórmula E no mundo todo. E isso é um ótimo suporte para a categoria que começa neste sábado, dia 13 de setembro. A grande questão é como você vai administrar a energia que dispõe, Rodrigo Matar. Esse é o segredo, é a chave para vencer a competição. Exatamente, é o grande segredo a cada prova, como o piloto vai saber conservar o equipamento inteiro até antes da troca de carro, porque isso é um ponto fundamental, o ponto-chave, e também fazer uma corrida limpa, livre de acidentes. A gente ouviu o de Grassi falando ao fundo: the best is to be average. O melhor é estar na média, ou seja, não adianta muito. Falava-se muito sobre a Fórmula E, que num determinado momento você despeja mais potência, no outro você tira um pouco de pé, mas não vai valer. Se você usar muita energia de cara, você vai ficar 4, 5, 6 segundos mais lento no fim. Então, basicamente, você vai ter que ser linear. Não vai poder oscilar bastante. Quem falhar nisso paga o preço no fim da prova. A explicação de que um piloto ganha 3 pontos, que já falamos, a pole position rende 3 pontos, assim como a volta mais rápida, 2 pontos. E a pontuação respeita o sistema da Fórmula 1. Primeiro a 10º lugares, 25, 18, 15, 12, 10 e daí para baixo, 8, 6, 4, 2 e 1. Lembrando também que esses 3 pontos da pole, para efeito de campeonato, contam para as equipes. Então a Edams já tem também 3 pontos no campeonato das escuderias, além do campeonato de pilotos, que logicamente é o mais importante para todo o público. Haverá em paralelo o campeonato das equipes da Fórmula E. E aí o visual da primeira etapa da Fórmula E em Pequim, na China. Olha quem tá por aí, o rato, esse é um monstro da velocidade. Emerson Fittipaldi guiava bem e tudo, e certamente deve estar com uma coceirinha para andar num Fórmula E. Esse gosta, hein, Rodrigo? É que um dia alguém vai chamar o Emerson para fazer um teste e vamos ver se o Emerson vai gostar do que ele tiver na mão. Essa semana, inclusive, completamos uma data histórica, né? Os 44 anos, os 42 anos, na verdade, aliás, do primeiro título mundial dele na Fórmula 1. Exatamente, Emerson Fittipaldi, que andou bem de tudo, e com seu irmão, com seu pai, grandes desbravadores do automobilismo brasileiro e, por que não, mundial. Para muitos, 2 clãs. Claro, a gente tem aí o Nelsinho, tem o Nicolas Prost, tem o Bruno, que é sobrinho do Ayrton Senna, mas pensando como famílias que deram sequência em várias competições, para muitos o embate é Fittipaldi versus Andretti. Concorda com isso, Rodrigo? É interessante. Tem os Brabham também. É um embate interessante e os Fittipaldi fizeram muita coisa.
principalmente em vantagem em relação aos Andretti. Carro de corrida. Eles construíram na raça e foram injustiçados. Na minha opinião, a Fittipaldi foi uma equipe injustiçada na Fórmula 1. O brasileiro não teve paciência com a equipe do Emerson e isso custou caro. Estamos vendo o layout desta primeira etapa. O circuito de rua em Pequim, que fica ali no Parque Olímpico, vocês perceberam, é uma pista com aí a temperatura ambiente 27 graus, 35 graus a temperatura na pista e a umidade relativa do ar em 38%. Um céu bonito para uma cidade que é tradicionalmente tão poluída. Dois detalhes, umidade mais baixa em relação ao treino classificatório, pista mais quente também. Isso de certa forma, é um tanto quanto irrelevante quando a meta é economizar energia, mas o rendimento do carro certamente é afetado por conta de uma temperatura mais alta. Sempre é, né? A gente sabe que mesmo sendo um pneu de uso misto para pista seca e pista molhada, logicamente que o piloto também terá que administrar o relativo desgaste do composto Michelin ao longo das 25 voltas de prova. Aí toda a movimentação no grid desta primeira etapa da Fórmula E. Nós falávamos sobre o layout da pista. É importante frisar que a etapa em Pequim tem, como todo o calendário, um circuito de rua. Serão 20 curvas, são 3 chicanes e muitas curvas em 90 graus. E aí o promotor da categoria, o Alejandro Agag, que está circulando pelo grid. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa pista de Pequim, Rodrigo Matar. É uma pista com 20 curvas no total, com as chicanes que você mencionou, que elas servem exatamente como o armazenador da energia que será acionada dos motores elétricos, né, na bateria, na verdade, que é uma bateria muito pesada. Se não me engano, você falou que representa, você falou isso no treino livre, praticamente 40% do peso do carro, o que é assustador, né? Sim, é bastante. Você falou também sobre os números absolutos, né? 880 quilos, 320, é um pouquinho menos de 40%, mas é muita coisa, sem dúvida alguma. Nós falamos sobre Alain Prost, sobre vários nomes importantes do automobilismo, já vimos o Emerson Fittipaldi, agora nós vamos ouvir o bicampeão do mundo de Fórmula 1 e bicampeão também das 500 milhas de Indianápolis. Vamos ouvir a Emerson Fittipaldi. Já já a gente ouve o Emerson Fittipaldi conversando com o companheiro Juan Fossaroli, da Fox da América Latina. O Jean Todt, presidente da FIA, acompanhando de perto essa primeira etapa. É um xodó da Federação Internacional de Automobilismo, a Fórmula E. Tem a mão direta de Jean Todt. É importante a presença do Jean Todt nesse evento, na abertura. Aliás, na verdade, o Jean Todt tem marcado presença em praticamente todos os eventos importantes do calendário da FIA, do que ele pode estar presente, ele participa. E logicamente que para a abertura da Fórmula E é importante que ele esteja. A gente sabe do envolvimento dele por um automobilismo mais seguro, por um automobilismo mais ecológico, e a gente sabe que a FIA tem um imenso papel nessa história toda. Aí o que você já antecipou, os pilotos agraciados com Fan Boost, Lucas de Grassi, Bruno Senna e Catherine Led. Se isso aconteceu, é porque o público brasileiro está acompanhando de perto a Fórmula E, está vivendo essa categoria. Vamos ouvir Lucas de Grassi. You won the Fan Boost. Ela está dando a notícia de que ele venceu o Fan Boost, né? Olha lá, significa que eu sou muito popular no Brasil. E ele também aponta para os fãs chineses que ele tem ali na arquibancada com bandeira brasileira. We are not allowed to use off the start. We are only allowed to use now after one lap. So it will depend how the race will go. I don't even know. Interessante a resposta dele. Ela perguntou, vai usar na largada? Ele falou, não posso usar na largada, eu só posso usar depois da primeira volta. Parabéns, desejou a repórter. De nada, disse o Lucas de Grassi. É uma ajuda importante para quem está lá na frente. Tem um cara para ele passar que é o Nicolas Prost. É uma arma poderosa. Mal comparando, é como a história do DRS, a Fórmula 1 do Drag Reducing System, que só é liberado depois de um número X de voltas. E também depois de cada relargada é proibido usar. Então acho que o Fan Boost seria um
um gás a mais que, logicamente, a organização decidiu só liberar a partir do fim da primeira volta, e aí é válido. E como o Lucas falou, será algo a ser administrado ao longo das 25 voltas da prova. Eu estou curioso para saber quando é que ele vai lançar a mão desse recurso. Se é para passar o Prost para assumir a liderança logo depois da largada, depois da primeira volta, evidentemente, ou para abrir vantagem em relação aos adversários depois da troca de carro. Vamos ver. Movimentação intensa no grid da primeira etapa da Fórmula E em Pequim, na China. E aí vamos ouvir, estão juntos a Gag e o Jean Todt. Transformando o sonho em realidade, Jean Todt. O CEO, a Gag, que faz isso tão especial, esse evento. You know, it's vision for the future, and we wanted to make something with a different energy, which is electricity. Ele está falando exatamente do conceito novo de usar eletricidade, uma nova alternativa de energia. Uma atmosfera diferente de um evento que vai ser realizado em apenas um único dia. E todo o povo da FIA acredita que será um evento muito bem sucedido. 20 carros maravilhosos numa cidade igualmente maravilhosa. E aí estamos dando a largada para o novo campeonato da Fórmula E. Yes, it is. I mean, after all this work, finally what we dreamed 2 years and a half ago is becoming a reality. O sonho que começou 2 anos atrás se tornou realidade, diz aí o Alejandro Agag, o CEO da categoria. Vamos convencer as pessoas a mudar a sua mente em relação aos carros elétricos e energia alternativa. Fantastic, thank you both, and I think we're about to go racing. E a nossa apresentadora aí agradecendo exatamente ao Alejandro Agag e ao Jean Todt pela atenção. Os telespectadores já veem aí a figura do Alain Prost, certamente satisfeito, Felipe Mota, com a pole position conquistada pelo herdeiro, pelo Nicolas, que, se não me engano, nasceu, você falava do Nelsinho ter nascido em Heidelberg, e acho que foi numa época de prova de Fórmula 1, acho que o Nicolas nasceu num fim de semana que o Prost estava também correndo, em 81. O Nicolas é ligeiramente mais velho que o Nelsinho, ele tem 81 tem 34. 34 anos, né? Eu falo porque é o ano que eu nasci, fica mais fácil para mim fazer as contas em relação a você, mas o Nelsinho, o Lucas de Grassi tem 30 anos, o Nelsinho Piquet, ele tem 1 a menos, ele tem 29 anos, enquanto que o Nicolas Prost está com 33, exatamente. E aí temos a gente que manja de automobilismo, aparece uma bela loira, são as mulheres bonitas no grid. E eu queria saber de você, Rodrigo Matar, em relação a essa movimentação em Pequim. O que você achou de começar uma Fórmula E, uma categoria absolutamente ecologicamente correta, especial para o futuro, como disse o Jean Todt, numa cidade tão poluída, num país tão poluído como a China? Eu acho que é simplesmente significativo, é uma mensagem também para abrir, como o próprio Alejandro Agag falou há pouco, para abrir a mente das pessoas de que os automóveis com tecnologias alternativas são um caminho viável para o futuro das grandes cidades, especialmente para melhorar a mobilidade urbana, que é algo muito complicado nas grandes metrópoles. A gente sabe que cidades, por exemplo, no Brasil, o Rio de Janeiro e São Paulo são cidades hoje saturadas, tanto de poluição quanto de problema de mobilidade urbana, e os carros elétricos podem ser uma alternativa para o futuro, e é nisso que a FIA está investindo. Na verdade, a gente sabe que essa questão dos motores elétricos, ela já estava começando a ser aprofundada no automobilismo, graças à interação dessa tecnologia com motores de combustíveis fósseis e diesel no Campeonato Mundial de Endurance, onde são concebidos os protótipos híbridos, né? Porsche tem essa tecnologia, Toyota tem essa tecnologia, Audi tem essa tecnologia, e até por isso a Audi apoia uma equipe na Fórmula E, e em 2015 teremos a Nissan apostando nesse conceito. Então os fabricantes todos estão indo para um viés
que pode ser o futuro do automobilismo também. E essa vem sendo basicamente a faceta deste mandato do Jean Todt na na Federação Internacional de Automobilismo, né? O WEC, ele sempre olhou com bons olhos, incentivou a formação de um campeonato a partir de uma grande prova como Le Mans, e agora a Fórmula E. Pelo jeito, o Jean Todt vai, durante todo o seu mandato, fazendo essa união de automobilismo com indústria automobilística, que, aliás, é a origem do esporte que muitas vezes se perdeu nos últimos anos. Exato. E, na verdade, a gente sabe que a FIA é a Federação Internacional do Automóvel. Não é só do automobilismo, é do automóvel. Então, ela também cuida da questão do automóvel. Ela é preocupada com mobilidade, é preocupada com sustentabilidade, com a indústria. A relação se aprofundou mais na gestão Jean Todt do que era na gestão Max Mosley, que a gente sabe não deixou saudade, Felipe. Aí imagens do carro do Daniel Abt, companheiro do Lucas de Grassi nesta Fórmula E. O Lucas, o Bruno Senna, antes de eu concluir o raciocínio, vamos ouvir Le Professeur, o professor, um mito do esporte, Alain Prost. Ele está falando sobre o seu filho que fez a pole, ele fez um ótimo trabalho, a equipe está de parabéns por dar condições a ele de fazer a pole. Ele disse que nós estamos trabalhando bem, né? Fizemos um bom trabalho e não há razão para não estar pensando, ok, foi a resposta dele. Aí o Alain Prost, esse sabia de tudo e mais um pouco, hein, Rodrigo? É verdade, como incomodou. Como nas manhãs de domingo o torcedor brasileiro ficava querendo ver esse francês pelas costas. Grande piloto, 4 vezes campeão do mundo. Como você também falou no treino, não existiu Senna sem Prost, não existiu Prost sem Senna. Exatamente, as grandes rivalidades sempre vêm para o esporte para aumentar o tamanho de uma lenda. Não seria nada de Federer sem Nadal, de Nadal sem Federer e tantos os exemplos no esporte pelo mundo. Aí o grid formado, aos poucos as pessoas deixam o grid. Daqui a pouco a largada para a primeira etapa da Fórmula E. Aí o Nick Heidfeld, um piloto que eu respeito bastante, vai partir da 5ª colocação. Fez uma carreira muito decente na Fórmula 1. Muita gente brinca assim, ele tem 13 pódios na Fórmula 1 e jamais venceu. É o maior índice e maior demora de um piloto. Como se isso fosse pouco. Tem muita gente que não chegou a construir 1/5 do que ele construiu e é, sem dúvida alguma, um piloto muito respeitado no grid, assim como o Jaime Alguersuari, o piloto mais jovem a estrear na Fórmula 1, tinha 19 anos no GP da Hungria, mas essa marca tem tudo para ser quebrada o ano que vem com Max Verstappen já anunciado para competir na Toro Rosso. Você assiste aqui no Fox Sports também a Fórmula 3, a categoria onde compete o Verstappen holandês. Ô Felipe, e é necessário dizer também que boa parte desses pilotos que estão aqui, eu diria que 90% do grid, incluindo os que passaram pela Fórmula 1, grande parte deles é tão boa quanto os pilotos que estão lá hoje, na categoria máxima. Talvez até melhores, eu diria. Né? Então, não deram certo por diferentes questões na categoria máxima, mas é uma página virada, porque aqui é um conceito novo, é um campeonato novo, e a experiência deles de algum modo vai ajudar no desenvolvimento. Está chegando a hora, falta muito pouco para a largada da primeira etapa da Fórmula E. Pequim tem a honra de receber essa categoria com carros elétricos, ecologicamente correta, é o futuro. A Fórmula E ganha espaço e você confere no Fox Sports com uma exclusividade. E a pole é desse cidadão, Nicolas Prost, que, como disse o Rodrigo, lembra muito seu pai, Alain Prost. A segunda posição do brasileiro Lucas de Grassi, que, como já destacamos, com Bruno Senna e a Catherine Legge, venceu a Fan Boost. E venceu porque tem apoio de seus torcedores que assistem aqui no Brasil através do Fox Sports a competição. E você pode participar também de nossa transmissão através do Twitter. Escreva no Twitter perguntas, mande seus comentários com a hashtag Fórmula E no Fox Sports. Hashtag Fórmula E no Fox Sports. Já vimos aí o primeiro colocado, Nicolas Prost, o segundo, Lucas de Grassi,
Daniel Abt parte na terceira posição, Caron Chandok o quarto, o quinto Frank Montagny, o sexto Nick Heidfeld, o sétimo o Jaime Alguersuari, o oitavo o Frank Montagny. Este carro vermelho é de Nelson Piquet Jr. da China Racing Fórmula E Team. Ele está na quinta fila ao lado do mais experiente, para usar um eufemismo de o que tem mais idade na Fórmula E, muito experiente, 41 anos, o Oriol Servia tem 41 anos, um ano a mais do que o Jarno Trulli. Coincidência até que eles são no mesmo dia, nasceram no dia 13 de julho. O Sam Bird, o 12º, Jérôme D'Ambrosio, o 13º, 14º, Catherine Ledge. Ela parte da posição 14º, a Catherine Ledge. O Bruno Senna é o 15º. 15º, o Bruno Senna. A Michela Cerutti, 16ª colocada. Quero crer, Felipe Mota e amigos do Fox Sports, que houve algumas alterações após o parque fechado, porque o Buemi está aí largando da 18ª posição. Ele tinha feito o 9º tempo no treino oficial, então algum empecilho aí o trouxe para o fim do pelotão junto com o Sarrazin e com o Jarno Trulli. O Bruno acabou, de certa forma, beneficiado, né, para largar mais à frente. E, se não me falha a memória, eu não estou vendo o carro do Hopintung no grid, hein? Também não, tampouco vi. Não vi o chinês, que é companheiro de Nelsinho Piquet, no grid. Ele que teve muitos problemas ao longo de todo o fim de semana. Um dos problemas foi, em alguns momentos, falta de habilidade. Ele errou, mas também teve problemas. E nós vamos aí para a volta de apresentação. É a Fórmula E aqui no Fox Sports. Temos a volta de aquecimento. Um carro ficou parado. Ali me pareceu o Caron Chandok. Caron Chandok parado. Companheiro do Bruno Senna, tendo de cara problemas. Rodrigo. E não é o único, né? Porque provavelmente o Sarrazin e o Jarno Trulli também não conseguem se mover. Aliás, um sábado terrível para os dois experientes pilotos, tendo uma série de problemas. Já largavam da última fila e ficaram parados, tanto o carro 30 quanto o carro 10. É sempre importante frisar que categorias novas, ainda mais uma com um conceito absolutamente diferente, é normal você nas primeiras corridas sofrer problemas, ter certas panes, às vezes incompreensíveis. Os times receberam, digamos, uma folha em branco e estão começando agora a esboçar trabalhos. O próprio Nelsinho Piquet comparou a GP2 em 2005, quando a categoria ganhou vida e ele fazia parte daquele grid. Em tese haveria equilíbrio, mas a ART, a Arte Grand Prix, como muitos chamam, ela achou um caminho e avançou mais do que as rivais, e o Nico Rosberg foi campeão. Isso pode acontecer na Fórmula E também. Em tese, nesse momento, todos os times nivelados. É verdade. Até porque é um conceito que está todo mundo tateando ainda. Se bem que, pelos testes e pela experiência adquirida, a Edams e a equipe Abt, por causa do Lucas de Grassi, tem um ligeiro favoritismo. Isso foi evidenciado, de todo modo, com a formação grid de largar, com o Prost na pole position e o Lucas em segundo. O Trulli e o Sarrazin conseguiram sair dos lugares e fazer seus carros se moverem. Se vão conseguir largar, Felipe Mota, já é outra história. Você falou sobre a equipe Audi que tem o Lucas de Grassi. Vale até reforçar o porquê é quase um ponto forte, um ponto extra ter o Lucas nessa categoria. Não que ele é um grande piloto, mas não é que o Lucas está acima de todos os demais, mas ele fez parte de toda a concepção da montagem. O Lucas de Grassi é um piloto diferenciado, até pela sua parte intelectual. Ele sempre participa desse tipo de situação. Então o trabalho do Lucas de Grassi na Fórmula E já vem de algum tempo. Grandes campeões, esse não foi campeão, mas tem história também. Quem é esse cidadão, Rodrigo Matar? Aguri Suzuki. O cara. Pódio no GP do Japão de 90, um pódio histórico. Uma dobradinha com o Nelson Piquet e Roberto Pupo Moreno. Andou de La Russe. Fez também provas pela equipe Footwork. Montou a sua própria equipe na Fórmula 1, não deu certo. Mas continua dono de escuderia, tem uma equipe no Super GT japonês e agora está aí na Fórmula E.
e você acompanha o novo som da Fórmula E, na verdade o novo som do automobilismo, é a estreia da Fórmula E. Um carro elétrico não tem todo aquele barulho, 80 decibéis, e aí o Hopintung está posicionado ainda no carro, então provavelmente fica aí a ideia de que diante de sua torcida largará dos boxes com um problema que não foi ainda anunciado. Você percebe que o som da categoria é diferente, como disse o Lucas de Graça quando visitou os estúdios do Fox Sports, um som supersônico, lembrando naves do Guerra nas Estrelas. Ele que é o carro vermelho que vem ali atrás do Nicolas Prost, o Prost na pole position, na segunda posição o brasileiro. Daniel Abt parte na terceira posição, o quarto colocado é o Karun Chandhok, que fez parte do primeiro grupo na Qualifying. Nós temos 4 grupos com 5 pilotos e o Karun Chandhok fez o melhor tempo no primeiro grupo e disse: eu não vou ficar nem em top 10, e acaba por largar na quarta colocação. Aí, imagens especiais da Fórmula E em Pequim. Vai começar a primeira etapa da categoria que conta com carros elétricos e você acompanha com exclusividade no Fox Sports. Aí a reta, o circuito tem muitas retas, chicanes, curvas, 90 graus, é até importante frisar. O Rodrigo já falou no treino de classificação, as curvas são importantes para recuperar energia, Rodrigo. Exato, elas são exatamente o que vai abastecer, né, o motor elétrico, que é um recuperador de energia. E aí acontece essa dinâmica, né, da categoria, que é exatamente a bateria ser acionada através da energia despendida nas frenagens, especialmente nas frenagens mais fortes. Aquelas que a gente vê o piloto cantando o pneu também ajudam, de certa forma, a armazenar a energia que será consumida pelo carro, pela bateria, né, na verdade, ao longo das 25 voltas de prova. Durante o treino de classificação foi claro que foi nítido que os carros são de dirigibilidade difícil. Durante muitas curvas, os pilotos precisam ali no braço segurar os seus carros, que atingem durante a qualifying 200, tem de potência 270 cavalos, na corrida 200 cavalos com a utilização de 150 kW. É a Fórmula E saindo do papel, ganhando vida na tela do Fox Sports. Você acompanha os 20 pilotos que tentarão se transformar no vencedor da primeira etapa e lutar pelo título na primeira temporada da Fórmula E. Primeira etapa realizada em Pequim. O grid já está formado, teremos como na Fórmula 1 as luzes vermelhas se acendendo, são 5 luzes, e quando elas se acenderem elas vão se apagar e vai começar a Fórmula E, um campeonato de carros elétricos. Começa a Fórmula E na tela do Fox Sports. O Nicolas Prost é o primeiro colocado, o brasileiro Lucas de Graça tenta a ponta, mas não consegue. Nicolas Prost é o primeiro, segundo Lucas de Graça. A primeira curva, todos tomando cuidado para não terminar no muro. Circuito de rua é sempre uma grande ameaça e já tem gente lambendo o muro, mas por enquanto todos seguem na prova. É a Fórmula E com Nicolas Prost, filho do tetracampeão, na primeira posição. Lucas de Graça é o segundo colocado. Daniel Abt vem em terceiro. Karun Chandhok é o quarto colocado. Fica a expectativa para Nelsinho Piquet. Bruno Senna também faz parte do grid. Teve problemas no qualifying, largou lá de trás. É a primeira volta em uma corrida de 25 giros. E já temos aí o primeiro abandono. Prost o primeiro, de Graça o segundo, Abt o terceiro, Heidfeld pulou para a quarta posição. Chandhok o quinto, Alguer Soares o sexto, Montanha o sétimo, Sam Bird o oitavo, Charles Piquet é o nono, Nelson Piquet Júnior na 10ª colocação, e o Lucas e o Bruno Senna não apareceu nessa relação. Fim de prova para o brasileiro, infelizmente um fim de semana muito difícil para Bruno nesta primeira etapa da Fórmula E. Teve problemas na classificação, teve problemas na corrida, uma pena, já que ele em um dos treinos livres foi o mais veloz, Rodrigo Matar. Verdade, tinha tido um desempenho muito promissor no segundo treino, estava muito otimista, era um dos mais rápidos também, ia fazer uma volta muito boa no primeiro treino quando houve um acidente com o Sebastian Buemi, e ali na segunda ou terceira curva ele tomou um toque ou tocou em alguém, e aí a roda dianteira esquerda acabou quebrando, né? A suspensão quebrou e o Bruno está fora da prova. Além dele, o Trulli também teve um início de prova
muito difícil, na verdade. Foi um fim de semana cheio de problemas para o veterano piloto italiano, e o Ropitug também nem conseguiu largar. Realmente é uma questão que a categoria vai começar a afinar desde já, que é a confiabilidade do equipamento. É um ponto que vai chamar a atenção o número de problemas, mas logicamente para as próximas provas espera-se que haja menos dificuldades com os outros pilotos. Segunda volta do EPRI, como é chamada uma prova na Fórmula E. Os pilotos se aproximam, tentam as manobras, os carros, segundo os Lucas de Grassi, que como já destacamos, um dos pilotos que fez parte do safety car na pista. Safety car na pista, alguns carros tiveram problemas, o safety car vai à pista logo na segunda volta. No automobilismo, o safety car sempre interfere em resultados finais, em estratégias. Os pilotos brasileiros imaginam que na Fórmula E será diferente. A entrada do safety car pode te empurrar 1, 2 voltas para depois, mas isso não fará você, por exemplo, fazer 20 voltas com um carro e 5 com outra. Temos ali o carro da Mahindra do Bruno Senna, que ficou pelo caminho, uma pena. Primeiro GP, primeira etapa difícil para o brasileiro, que tinha ainda o turbo, né, o fan boost, e não teve tempo de usar. O box da Edams, equipe de Nicolas Prost, o primeiro colocado. Olha só, o pessoal aqui ajudando muito a nossa transmissão, né? Confirmando por que os pilotos largaram atrás, no caso, o Montagny, o Buemi. O Buemi foi troca de câmbio, também Ropitug, também Sarrazin, também Michela Cerruti. E o Montagny foi penalizado por ter cortado a entrada do pit. Então houve aí um festival de penalizações, por isso que o grid foi tão mexido. Mas para o Senna adiantou pouco ter subido de posição por conta das penalidades, porque ele acabou sendo vítima de um acidente logo na primeira volta. Os pilotos estão na pista escrevendo a história da Fórmula E, e nós aqui do Fox Sports contamos essa história com a sua ajuda. Como disse o Rodrigo Matar, participe de nossa transmissão através do Twitter. A hashtag é Fórmula E no Fox Sports. Fórmula E no Fox Sports. Participe da transmissão, faça conosco essa transmissão que é sempre difícil, afinal de contas, a primeira etapa de uma categoria, não há referência, os próprios pilotos, engenheiros, mecânicos tinham muitas dúvidas sobre a primeira etapa, então é um mundo novo, uma aventura nova no automobilismo, e estamos juntos na madrugada deste sábado com a Fórmula E. Aí o público chinês acompanhando de perto a primeira etapa da Fórmula E, a repetição da largada, uma largada sem grandes movimentações, no pelotão da frente apenas o Heidfeld, que deixou o Chandhok para trás. Vamos ver se a gente tem a imagem do toque do Bruno Senna. O Lucas de Grassi é o carro amarelo, verde e vermelho à esquerda do vídeo, fazendo a curva atrás do líder Nicolas Prost, ali o momento que o Heidfeld projeta o seu carro, e o Bruno Senna, por enquanto não houve o toque, deve ser agora. Temos os dois companheiros de equipe ali quase batendo. O Montagny. Eu tenho a impressão que o Bruno exagerou um pouco, foi na zebra, viu, Felipe? Porque aparentemente ele não tocou em ninguém, não. Aparentemente o Bruno Senna não teve nenhum toque nessa primeira volta. Aí nós temos todos os ângulos da largada da etapa em Pequim da Fórmula E. Estamos acompanhando, vamos ver aqui se há algum... Aí os companheiros que quase se tocaram, inclusive ficou bem irritado, porque era o Franck Montagny que mergulhou por dentro na curva, mas bastante ousado, ele que é da Andretti Autosports, e fechou o Charles Pic. O safety car continua na pista e você acompanha Prost em primeiro, de Grassi em segundo, Abt em terceiro, Heidfeld o quarto, o quinto colocado Caron Chandhok e o Jaime Alguersuari na sexta posição. E aí nós temos o percentual de uso exatamente da energia das baterias, quanto falta. Olha o Montagny e o Sato, já achando que estão no automobilismo dos Estados Unidos, que eles estão bem acostumados, né, a pisar fundo o tempo inteiro. O que é interessante é que o volante, os pilotos têm no volante um sinal que mostra quanto deve ser usado, quanto já foi usado de
energia e quanto falta. Se está usando muito, se está usando pouco, só que isso não é constante. Ele não tem essa indicação, essa sinalização no volante a corrida toda. Ele tem apenas uma vez por volta. Aparece num determinado momento, você está usando muito, você está usando, mas não é uma informação, é um número. São números como esse que nós vimos. Aí a grua retirando o carro do Bruno Senna. Então, os pilotos eles têm essa informação, mas não é em sua totalidade. Então vai muito da sensibilidade do piloto, saber quando acelerar mais, quando dosar mais no estilo de pilotagem, a energia que deve ser utilizada. Muito público, essa é uma característica da Fórmula E. Circuitos de rua no centro da cidade, transformando um belo sábado num sábado de muito automobilismo na cidade que recebe a Fórmula E, no caso Pequim, na China, com a primeira etapa. É importante criar essa interação com o público, né? Fazer um conceito novo ser introduzido para o público em geral e mostrar que a energia elétrica é uma alternativa boa para o futuro, né? Dos carros a passeio, dos veículos de mobilidade urbana e tudo mais, especialmente em cidades como esta de Pequim, que tem a sua importância, que é uma megalópole, é uma cidade com uma grande população, no país mais populoso do planeta. Não custa nada lembrar que nós estamos no país dos mais de 2 bilhões de habitantes. É o país mais populoso, seguido da Índia, terra do Karun Chandhok. Karun Chandhok, que está vivo na disputa pela vitória, o quinto colocado, tem suas chances nesta prova, fez um ótimo trabalho na classificação. E aí nós temos de novo a imagem do carro da Andretti. Não fica claro ainda se é o Charles Pic ou o Montagny, parece o Charles Pic. Vamos ver o momento que ele e o Montagny quase se espremem no muro, né? Aí o Montagny por fora, espreme o Pic, a mãozinha agora, opa, amigão, ficou feliz o Charles Pic. Ah, só que não, né? O Montagny foi de uma malandragem absurda. Olha o Trulli tentando arrancar e não conseguindo. Que azar, né? O Trulli, que é piloto e é também um proprietário da equipe. Aliás, depois da Fórmula 1, mostrando sua veia de empreendedorismo, não apenas na Fórmula E, ele é um produtor de vinhos na Itália, não goza de suas férias, de sua aposentadoria, está quieto, não, ele está sempre buscando novas alternativas e esse fim de semana foi um fim de semana para esquecer, afinal de contas, na classificação ele teve problemas. Sofreu um acidente, né? Temos aí os carros atrás do safety car, não há ainda indicação se os pilotos já estarão liberados. O safety car continua na pista, circuito de rua, muitas vezes tem dificuldades para as áreas de escape e como retirar carros, né? Sempre um espaço diminuto, com situações mais complicadas e por isso o safety car continua na pista. O moço que apareceu ali de fone é Jean Paul Driot. É o dono da Dams, fundou essa escuderia com o René Arnoux, mas o Arnoux não faz parte mais da sociedade. O Prost hoje se envolve com a escuderia, mais por conta do projeto da Fórmula E, pela presença do filho, porque ele não tem nenhum laço com a Dams propriamente. Foi, como disse, fundada por Jean Paul Driot e René Arnoux. Por falar em filho, o chinês levou os 2 filhos, foi fazer a festa acompanhando a Fórmula E, e aí o Bruno Senna voltando para o box. Teve um fim de semana muito complicado o piloto brasileiro. Ao fundo, o cubo d'água, instalação da Olimpíada de 2008. Um visual muito bacana no circuito em Pequim. Daqui a pouco o Rodrigo Matar vai passar o calendário. Não apenas Pequim recebe a Fórmula E, serão 10 cidades, 9 já confirmadas, uma para ser anunciada. Vimos há pouco a imagem do Alain Prost, o filho do Alain Prost, o Nicola, lidera essa primeira prova da Fórmula E. 10 etapas, quais são elas, Rodrigo? Vamos lá, além de Pequim, que nós estamos acompanhando agora ao vivo, nós temos Putrajaya marcada para 22 de novembro, 13 de dezembro, Punta del Este no Uruguai, Argentina com uma pista em Buenos Aires, em Porto Madeiro em 10 de janeiro, a etapa que está em aberto marcada para 14 de fevereiro, 14 de março no centro de Miami, nos Estados Unidos, 4 de abril em Long Beach, na Califórnia, Mônaco e Monte Carlo no dia 9 de maio, Berlim, o circuito do aeroporto Tempelhof no dia 30 de maio
E em Londres, capital da Inglaterra, no dia 27 de junho, termina a primeira temporada da Fórmula E, Felipe Mota. Só grandes cenários, grandes visuais e você vai conferir tudo aqui no Fox Sports. O safety car vai para o box nesta volta e daí teremos a Fórmula E acelerando com toda a sua potência, que é de 150 kW em ritmo de corrida, 200 kW em classificação e 3 pilotos podem usar o boost, mas um já está fora, é o Bruno Senna. O outro é o Lucas de Grassi, que está na segunda colocação. Já mira ali o Nicolas Prost, já está posicionado para, no momento que a corrida recomeçar, atacar o piloto francês. Atrás de Lucas temos Daniel Abt, que é seu companheiro e filho do dono. Filho do dono, o Abt pai, está tendo como funcionário o Abt filho, que é o Daniel, na terceira colocação. Todos prontos para a largada. Estamos na reta que antecede a reta dos boxes. Já vem acelerando o Nicolas Prost. Bandeira verde. Vai recomeçar a Fórmula E. A etapa em Pequim após o safety car que parou por 3 voltas. Naquela morosidade, a prova neste início. Temos o Nicolas Prost abrindo vantagem para Lucas de Grassi. Daniel Abt vem na terceira colocação. O quarto colocado é Nick Heidfeld. Quinto, Karun Chandhok. Estamos com um quinto da prova, realizado 5 voltas de 25, passando pelo cubo d'água. As primeiras, o Nicolas Prost começou com tudo, já abre 7 décimos para o Lucas de Grassi, o Abt está a 1.6, Heidfeld o quarto, quinto Chandhok, Jaime Alguersuari vem na sexta colocação, Montagnier o sétimo, Sam Bird o oitavo, Charles Pic na nona, Nelsinho Piquet na zona de pontos é o 10º colocado. Quando eu digo zona de pontos, os 10 primeiros, como na Fórmula 1, fazem pontos, marcam pontos nesta Fórmula E, nesta competição que nasce neste sábado, dia 13 de setembro. Muitas chicanes, e você percebe como são chicanes altas. Os pilotos vêm e dão até aquela subida, dão uma quicada na pista e por pouco não perde. O Nelsinho Piquet veio babando, quer crescer na prova, o piloto brasileiro que está neste momento em 10º lugar. E na frente desse pelotão temos o Roptung, que é um complicador, porque ele é retardatário, largou atrasado, está 2 voltas atrasado. E não sei aí se nós vamos ter aí o chinês dando muita facilidade para os adversários. O pessoal vai ter que meio que ultrapassar o sino holandês na marra, Felipe. Vamos de carona com Sam Bird. Aceleração, 150 km por hora, quinta marcha. E vai fazer a manobra, e a gente vai com Sam Bird. Piloto britânico, atual vice-campeão da GP2. Este de capacete rosa é o Franck Montagny. E temos duelo entre os pilotos da Virgin, o Sam Bird e o Jaime Alguersuari. Volta de número 6 em Pequim, na China. Primeira prova da Fórmula E. E ali mergulhando por dentro, mais um carro da Virgin. É o que parece o Oriol Serviá ganhando a posição do Nelsinho. Exatamente, Nelsinho Piquet perde a posição para o Oriol Serviá. É a luta pela 10ª colocação. Serviá passa, Piquet é o 10º colocado, Nelsinho agora é o 11º. Você ligado no Fox Sports. Volta de número 6 de 25 da Fórmula E. Temos um pedaço de carro. Ali, um carro azul que parece o da Aguri, né? O carro da Aguri. Tudo indica que sim. E aí vamos acompanhar. Não, é o carro da Dams, é o carro do Buemi. É o carro da Dams, exatamente. E ficou ali num lugar perigoso. Os fiscais precisam logo retirar daquele ponto esse pedaço da asa do Buemi, que inclusive cedeu um pedaço, né? Você viu que ela deu uma titubeada, provavelmente o piloto suíço vai perder muita aerodinâmica e, consequentemente, velocidade nesse início de prova. Prost o primeiro colocado, de Grassi na segunda posição, Abt o terceiro, Heidfeld o quarto, Chandhok o quinto, Franck Montagny na sexta colocação, Sam Bird o sétimo, o oitavo é Jaime Alguersuari, Charles Pic o nono e o Nelsinho devolveu a manobra no Oriol Serviá. É agora o melhor duelo nessa primeira prova da Fórmula E.
Acho que a classificação, Felipe, parece já desatualizada, porque o Nelsinho, na verdade, está se defendendo para não perder de novo a posição para o Sato. O Sato está ali incomodando o brasileiro e o Ropitung está aí à frente, é retardatário. Sétima volta da Fórmula E em Pequim. O Nelsinho Piquet está batendo roda com Takuma Sato. Se projeta agora o brasileiro, fica à frente do japonês. Enquanto isso, na primeira posição, temos aí a imagem do box do Takuma Sato, que está fazendo essa prova na Fórmula E, substituindo o português Antônio Félix da Costa. Um ótimo piloto, mas que tem outros compromissos e, no caso, não participou desta primeira etapa, que agora tem o Takuma Sato no seu cockpit. Aí os primeiros colocados. Nicolas Prost na primeira posição. Lucas de Graça é o segundo colocado. Seu companheiro Daniel Abt vem em terceiro. O quarto é Nick Heidfeld. Karun Chandhok, o quinto colocado. Estamos juntos na madrugada deste sábado, dia 13 de setembro, com a primeira prova da Fórmula E. É importante sempre passar para o nosso telespectador que vai se familiarizando com a categoria, destaques dos carros, do calendário, e aí a gente de carona vendo o Lucas de Graça se aproximando com o Nicolas Prost. Vamos ouvir o som do carro. Rodrigo, os mais puristas gostam de barulho. Você gostou do som da Fórmula E, Rodrigo? Eu achei interessante, eu estou achando interessante, estou gostando, porque dentro do conceito é o que nós temos. Agora, é claro que não vai agradar todo mundo, mas a gente se acostuma, né? A gente acabou se acostumando com a Fórmula 1, né? Com essa mudança de regulamento, né? Muita gente reclamou no início, mas a Fórmula E com esse conceito pode e deve agregar dentro desta sua proposta, que é exatamente o uso de uma tecnologia sustentável, o uso de uma tecnologia verde, digamos assim, para que não haja poluição, que não haja desperdício de óleo, de combustível e tudo mais. Você ligado no Fox Sports, perguntei para o Rodrigo se ele gostou, e você, telespectador, gostou do barulho, do som do Fórmula E? Responda essa pergunta pelo Twitter, mande sua mensagem com a hashtag Fórmula E no Fox Sports. O Rodrigo Matar vai ser o nosso auditor para ver se o pessoal está curtindo ou não o som da Fórmula E. Como disse o Lucas de Graça, um som que lembra uma nave espacial. E ali, carro com problema, o Sebastian Buemi perdeu um pedaço da asa e estão tentando dar um jeitinho na asa traseira do Sebastian Buemi. Enquanto ele sofre no box, seu companheiro Nicolas Prost lidera a prova. Cadê aquela famosa fita prateada da NASCAR para resolver o problema do Sebastian Buemi? Não tem, aí não precisa dela, Felipe. A tecnologia toda de construção desses carros, quem vai precisar de fita prateada? E ali o Nelsinho Piquet tentando crescer na prova, continua o seu belo empate com o Oriol Sérvia. É luta que vale pontos nesta primeira etapa da Fórmula E. O Nelsinho conseguiu a manobra, agora volta a ser o 10º colocado, volta a estar entre os primeiros para somar pontos na primeira etapa. O Nelsinho tem contrato até o fim do ano, mas como ele tem outros compromissos, pode acontecer com ele o que passou com o Antônio Félix da Costa em ser substituído numa prova ou outra. Lembrando que há um descarte nessa temporada, são 10 corridas, haverá um descarte entre os pilotos. Isso não vale para construtores, não vale para equipes, vale para a competição entre os pilotos. Pequim recebe com seu belo fundo aí o ninho de pássaro. O Usain Bolt há 6 anos disparou raios para tudo que é lugar, fazendo recordes nos 100 metros rasos e nos 200 metros rasos, e agora a velocidade está com a Fórmula E e o Sebastian Buemi volta para a competição neste momento após reparar o problema na asa traseira. 3 voltas atrasado, vai apenas treinar, é o máximo que ele consegue fazer, porque resultado o suíço não conquista mais. Também um fim de semana bem difícil para o Sebastian Buemi. O Nelsinho passou o Oriol Sérvia e abriu.
é bom para o piloto brasileiro ganhar confiança com esse carro. E você parece, a gente viu pela classificação, que ele estava determinado a conquistar boas posições, mas não se acertou em determinados trechos da pista. Talvez tenha exagerado um pouquinho mais, ainda buscando o limite na pista de rua, até porque o Nassim só andou com esse carro em autódromo, como todos os outros pilotos. Então é tudo uma questão de adaptação. E agora o CVA que se vire com o Takuma Sato. Os dois se conhecem bem da Fórmula Indy. Primeira etapa em Pequim, na China. Nicolas Prost continua em primeiro lugar. O Lucas de Graça é o segundo, o Daniel Abt na terceira posição. Estamos de carona com o brasileiro Lucas de Graça. Daniel Abt na chicane se aproxima, na retomada o Lucas abre mais um pouquinho. É o equilíbrio entre os dois, hein? Na mesma casa decimal, né? Temos 1:47.9, né? 1:47.971 para o Lucas, 1:47.990 para o alemão. Muito equilibrado esse duelo na Audi Sport. Sem dúvida, e a gente vê que a questão da economia está prevalecendo, porque pela diferença dos tempos de volta que o Lucas e o Daniel fizeram, o Lucas só começou a pisar um pouco mais agora, quando ele sabe que ainda tem um pouco mais de carga para administrar. Daqui a pouco a gente vai ter a troca de carro, que é algo inédito no automobilismo. E aí nós vamos ver quem é que faz essa mudança mais rápida, quem é que administra melhor essa situação, porque olha, as baterias já estão próximas do final. E aquela informação, claro, do Franck Montagny, ela está muito estranha, né? Porque uma hora está 15, outra hora está 65. Esse percentual está muito confiável no caso do carro número 27, não, Felipe. A volta de número 10 Montagny, que tem esse capacete rosa, né? O pessoal deve falar, duas meninas participando da competição, a LED e também a Ceruti. Qual das duas está com rosa? É o Montagny, que vem agressivo, tenta a manobra, o Montagny para cima do Karun Chandok. Que lindo trabalho do francês, fez uma bela manobra, deixa o indiano para trás e ganha uma posição importante na etapa de Pequim. Como disse o Rodrigo, daqui a pouco as trocas, é a luta pela quinta colocação. Bem colocado o Franck Montagny nesse momento, somando 10 pontos no campeonato. Nós teremos a troca dos pilotos e, como a gente destacou na classificação, vale repetir agora, segundo os pilotos, principalmente o Lucas de Graça, não há muita diferença, na verdade não há ganho de você tentar algo muito diferente, ou seja, vou parar na volta 2, vou parar na volta 20, não tem isso, vou fazer um stint longo, não vai valer a pena na Fórmula E. Teremos, digamos, estratégias standards, estratégias comuns, básicas, e aí o carro do Aguri, da equipe Aguri, ou seja, o Takuma Sato fora da prova, num lugar que pelo jeito vai chamar safety car. Tem boa chance do safety car voltar para a pista após esse problema do Takuma Sato. Então não haverá muita diferença de estratégia, não, apenas bandeira amarela por enquanto. Não haverá muita diferença de estratégia, ou seja, basicamente quem parar na volta 12, 13, 14 vai meio que por aí. Houve o safety car no começo da prova, mas isso não deve interferir tanto. O que é importante frisar é que, diferente de muitas categorias, as equipes vão estar preparadas para receber os dois pilotos na mesma volta. Cada um tem o seu espaço, o outro carro vai estar lá, vai ser tumultuado, mas há espaço para todos pararem ao mesmo tempo. Pois é, e aí entra em questão o lance da categoria ter para cada equipe 4 carros, 2 para cada piloto. E aí vamos ver como é que essa situação de parada de boxe vai ser administrada. Ropitung segue na pista, ele é o 17º colocado, deve subir mais uma posição com o problema do Sato. Vai fazendo aí as honras da casa, mas certamente vai ficar longe do top 10. Acredito que o Ropitung não deve ir muito além disso não, Felipe. A primeira prova da Fórmula E você confere com exclusividade no Fox Sports. E temos aí a batalha pela primeira posição. Nicolas Prost puxa a fila, tem 9 décimos de vantagem para o Lucas de Graça. E o Daniel Abt vem na terceira posição. Estamos nos aproximando da metade da corrida. Houve aquele gráfico mostrando os 3 primeiros, mas olha, temos aí o quarto colocado, Nick Heidfeld, o Franck Montagny. Os 5 primeiros estão muito próximos. E vale lembrar que o Lucas de Graça tem um fan boost. Aparentemente ele não usou. Já deu para perceber que, pelo estilo
enquanto nós estamos de carona com o Sunbird, pelo estilo dos carros e também a pista de rua, sempre mais travada, poucas manobras, então o fan boost é fundamental. E aí a gente tem o comparativo de volta com o Shandok tentando se defender da posição que ele ocupa agora. Ele é o 6º colocado. O Sunbird tenta a aproximação, mas não consegue. O piloto indiano mantém a sua posição. Nessa primeira parte da prova, a gente vê o Prost dominando com bastante tranquilidade, é bem verdade. O Lucas não se aproxima muito, certamente guardando a energia, reservando um pouco mais de energia para na segunda metade, com o outro carro com a bateria mais carregada, tentar atacar o Nicolas Prost e aí fazer a ultrapassagem com o auxílio do fan boost, tentarei superar o piloto da EWS. Primeiro colocado é Nicolas Prost, tem 1,2 de vantagem para Lucas de Grassi. Daniel Abt na terceira posição, Nick Heidfeld é o 4º colocado, Franck Montagny o 5º, Karun Shandok o 6º. Sunbird, Charles Pic, Nelsinho Piquet o 9º e Oriol Servia completam os 10 primeiros. Quem está atrás do Servia é o D'Ambrosio e do D'Ambrosio para baixo, já pilotos que tomaram uma volta, ou que tiveram problemas, ou que precisaram ir ao box. Enfim, os 11 primeiros na mesma volta, daí para baixo, pilotos que estão com uma volta de atraso, uma volta como retardatários. Franck Montagny é um dos pilotos mais agressivos. No começo da prova, espremeu o companheiro Charles Pic, que ficou nervoso, gesticulou para o francês, mas ele vem com tudo e é o piloto mais agressivo nesse momento. Verdade, Montagny está ali incomodando agora o Nick Heidfeld. E vamos ver como o francês se porta antes da troca de carro. Ele parece estar fazendo uma corrida muito agressiva realmente e muito rápida. Dentro do padrão da Fórmula E, o desempenho do Montagny é um dos melhores aí na pista. Olha, Rodrigo, nós convidamos o nosso telespectador para mandar mensagens através do Twitter com a hashtag Fórmula E no Fox Sports e opiniões divididas. O embate está quente. Muitos gostaram do novo som da Fórmula E, do som da Fórmula E, que é um som mais, no momento que a gente vê mais um piloto indo para o box. Muitos gostaram. E olha o Montagny, vamos acompanhar o Montagny que parte para cima do Heidfeld. O piloto vai por fora, hein? Fica difícil aí, Montagny. Tá tudo no circuito de rua bastante espremido e ele não quer saber. E ali os carros indo com tudo para troca, hein? Olha que maluco o Franck Montagny, partiu com tudo, com os carros indo na mesma volta, a volta de número 14, e ficou na pista um dos pilotos da Virgin. O Sunbird e o Jaime Alguersuari, os pilotos da equipe. E aí nós estamos acompanhando o momento da primeira troca. O Nicolas Prost saiu de um carro, foi para o outro. Vamos acompanhar. Aí os carros da Abt, da Audi Sport. Esse é o Abt. E do outro lado o Lucas de Grassi. E aí é aquela coisa, em vez de trocar pneus, é quem aperta o cinto mais rápido, quem corre de um carro para o outro. O Nicolas Prost. Roda melhor no cockpit. Exatamente. O Prost já vai voltar. Aí. Ou não. Você que está acordando agora, estamos ao vivo com a Fórmula E, a primeira etapa da categoria em Pequim, na China. O Franck Montagny é a competição de carros elétricos que tem, cada piloto, 2 carros. E estamos no momento determinante da prova, quando os pilotos realizam a troca dos carros. Mas por que 2 carros, você se pergunta? Porque não há bateria para que o piloto termine a prova. O Sunbird ficou na pista. Ele é o líder da competição, mas ainda precisa parar. Estamos acompanhando, olha, o Montagny se deu bem, passou um carro da equipe Abt e aí o Nelsinho Piquet. Nelsinho Piquet sendo lançado para a pista, já fez a sua troca e o Sunbird é o novo líder em Pequim. Mas terá que parar e no remanejamento, creio que atrás do Prost estará o Heidfeld em segundo. A equipe Venturi fez uma parada muito boa e o Heidfeld foi eficiente. Piloto jockey, né? É outro papo. Ajeitou melhor no carro, mandou embora de volta para a pista, voltou à frente do de Grassi com o Montagny à frente do Abt e o Karun Shandok colado no piloto alemão. Neste momento o líder é o Sunbird. Não, o Sunbird para agora. Estamos acompanhando a troca de carro do Sunbird.
Ele foi rápido, saiu do carro, já voou para o segundo e agora a equipe realiza o trabalho de colocar o cinto e ele será lançado à pista. Aí a imagem com o piloto brasileiro Lucas de Grassi atacando o Nick Heidfeld. O Prost, posições reais. O Prost em terceiro é o líder real da prova. O Burt parou agora, o Charles Pic também terá de parar. Então o Prost vai assumir a liderança. Heidfeld o segundo, de Grassi o terceiro. Franck Montagny o quarto. O Daniel Abt o quinto. O Nelsinho Piquet, portanto, está em sexto. E sexto é a posição do Nelsinho. Neste momento, o sétimo colocado, o Nelsinho, porque ele estava em nono, ganhou 2 posições durante a troca, um ótimo trabalho da China Racing. Pois é, foi bem eficiente a equipe do piloto brasileiro e o Nelsinho já tinha tido ali uma disputa bastante interessante com o Oriol Serviá e com o Takuma Sato, consegue ganhar 2 posições na parada. O Prost já vai se aproximar para botar mais uma volta no Buemi, que, repito, está na pista, está atrasado, está aí fazendo quilometragem com o carro da Edams. E o filho do Alain está aí liderando e agora com mais folga do que na primeira parte da prova, quando ele tinha ali nos seus calcanhares o Lucas de Grassi. O de Grassi que tinha um super trunfo, que era o Fan Boost, imagino que não tenha usado e agora vai ter de usar com o Nick Heidfeld, que está em segundo, e o Nicolas Prost está acelerando para terminar em primeiro e vencer a primeira corrida da Fórmula E da história. Estamos acompanhando aí o carro da equipe Virgin deixando os boxes. O Sam Bird fez a sua parada, chegou a liderar a competição e está agora com o Jaime Alguersuari e o Sam Bird, os pilotos da Virgin na pista de volta. O Jaime Alguersuari, piloto mais jovem da Fórmula 1 até hoje. O ano que vem essa marca vai sumir, será do Max Verstappen. Estamos acompanhando a Fórmula E, você ligado com exclusividade aqui no Fox Sports para a primeira bateria da Fórmula E da história em Pequim, na China. A liderança é de Nicolas Prost. O segundo colocado é Nick Heidfeld, piloto muito experiente com passagem na Fórmula 1 por muitas temporadas. E aí temos o duelo do piloto, é o Nelsinho Piquet. O Nelsinho Piquet numa parte muito estreita da pista, tentando a manobra para cima do Charles Pic. À esquerda do vídeo, as classificações. Temos Prost, Heidfeld, de Grassi, Montagny, Abt e Bird, os 6 primeiros colocados. E aí o Nelsinho Piquet tentando ganhar mais uma posição, fazendo uma prova muito agressiva. O piloto brasileiro, ele não tinha ganhado as posições, porque os pilotos que não tinham parado, quando pararam, saíram à frente, estavam já à frente, e o Nelsinho vai para cima do Charles Pic. Fritando tudo ali no dianteiro esquerdo. Lembrando que existe também a questão do ponto para o autor os pontos para o autor da melhor volta. E ao que consta aqui, finalmente a situação do live timing foi normalizada, que estava fora do ar. Sebastian Buemi foi o piloto mais rápido da pista, com o tempo 1:46.059. Agora chega a informação de que o número 9, o próprio Sebastian Buemi, acaba de ser punido com o drive-thru por ter cruzado a linha do pit lane. E é justamente o carro que nós estávamos vendo, né? Estávamos vendo os 2 carros da equipe Dams, o Prost que lidera e o Buemi que tem muitos problemas nessa primeira corrida. É a Fórmula E aqui no Fox Sports. Eu falava sobre o Nelsinho Piquet, faz uma corrida muito agressiva. Lembrando que você que chegou agora, o Bruno Senna já está fora da prova. Teve problemas logo na primeira volta. O melhor brasileiro é o Lucas de Grassi, esse carro que está na tela na segunda posição, é o terceiro na prova, mas nessa imagem o segundo, este carro que ataca o Nick Heidfeld, que vem em segundo. Franck Montagny, o piloto da corrida até agora, o que tem mais manobras, mais destaque até aqui. O francês com este capacete rosa, não dá para não notar o Montagny, ele fez questão também de fazer um bom trabalho na pista. É verdade, o Montagny é um piloto de muitos recursos, inteligente, rápido, experiente, e tá pondo pressão aí. Ele está tentando também se aproximar do Lucas de Grassi, do Nick Heidfeld. Promete essa briga aí pela segunda posição nas voltas finais. Você ligado no Fox Sports com a Fórmula E. O primeiro é Nicolas Prost. Nick Heidfeld vem na segunda posição. Lucas de Grassi tenta atacar o alemão e ao mesmo tempo
Presta atenção no seu retrovisor, porque Franck Montagny se aproxima, é o quarto. O quinto, Daniel Abt. Sam Bird, o sexto. Sétimo, Karun Chandhok. Charles Pic, o oitavo. Nelsinho Piquet na nona posição. O Oriol Sérvia é o 10º colocado. Quando os pilotos foram ao box, eu falava sobre a participação do nosso telespectador através do Twitter. Opiniões divididas com a hashtag Fórmula E no Fox Sports. Muitos dizendo que gostaram deste som espacial dos carros da Fórmula 1. Alguns sentem falta daquele ruído mais forte, mas é uma tendência. O próprio Rodrigo citou a Fórmula 1 com os V6 Turbo, um som completamente diferente. Houve críticas, no caso da Fórmula 1, pela comparação. A Fórmula E, que está começando agora, tem esse som diferente do carro elétrico, apenas 80 decibéis. Aí você pergunta, 80 decibéis quer dizer o quê? Por exemplo, um carro normal, um carro de rua, 70 decibéis, um ônibus 90, um Fórmula 1 130, um Fórmula E tem 80 decibéis. Até porque algumas cidades que recebem a Fórmula E tem aquela regra do barulho, como por exemplo São Paulo, que tem a lei do silêncio, e outras, só que no caso é à noite, né? Porque a cidade é muito barulhenta. Mas por exemplo, Pequim, Londres, Berlim são cidades com política de ruído e por isso a Fórmula E será aceita, porque não ultrapassa 80 decibéis. Drive-thru para o carro de número 18, que é o piloto, a piloto Michela Cerutti. Drive-thru para piloto da equipe Trulli, Michela Cerutti, na volta 17 da etapa de Pequim. É o que deve ter acontecido com a Michela Cerutti, foi que esse pit stop para troca de carro, existe um tempo mínimo para você cumprir. E se você vai antes desse tempo mínimo exigido pelo regulamento, o piloto sofre uma punição. Então a piloto da equipe Trulli Fórmula E Team acaba sendo penalizada. Ela que vem na 14ª posição, à frente da Catherine Legg, que também já foi advertida por ter excedido o limite da pista. A vantagem de Nicolas Prost, quando a gente vê o Prost ali, quase sai o Alan, né? É meio que automático, mas Nicolas Prost lidera com 3 segundos de vantagem para o seu adversário Nick Heidfeld. Lucas de Grassi está muito próximo do alemão e o Franck Montagny, por sua vez, colado no brasileiro. O quinto colocado é o companheiro de Grassi, Daniel Abt. Aí estamos vendo justamente esse trenzinho, do segundo ao quarto lugares. Heidfeld, Lucas de Grassi e também o Franck Montagny. É luta que vale pódio, pontos importantes na primeira etapa da Fórmula E. E por enquanto, o Nicolas Prost incontestável na frente. Eu confesso estar surpreso com o trabalho do Nicolas Prost, que tem uma boa carreira, não é um fenômeno, não mostrou isso no passado ser um fenômeno, mas tem uma boa carreira e vem liderando, não estava na bolsa de apostas, hein, Rodrigo? Concordo com você, Felipe. Realmente é uma surpresa grata ver o Nicolas Prost andando muito rápido. Ele que é um piloto que a gente sabe anda no Campeonato Mundial de Endurance, é uma outra dinâmica se você comparar com o monoposto. E é um piloto que faz uma carreira hoje sólida, não é brilhante, nunca chegou a ser brilhante, mas está aí fazendo uma corrida exemplar na abertura da temporada da Fórmula E. Está tirando partido dessa sinergia que a Dams teve com esse carro, com o SPAC, né, da Fórmula E, e também da experiência que ele tem em outras categorias. Estamos acompanhando o gráfico de pit stop. Os primeiros pilotos, os primeiros colocados já realizaram suas paradas. O Prost, aí o tempo de pit stop, um gráfico interessante. O Prost também foi o que se deu melhor no trabalho de Grassi. Foi um piloto que perdeu tempo, 2 segundos em relação ao Heidfeld. E aí o alemão abocanhou a segunda colocação, levou a melhor em relação ao brasileiro. Piquet, Nelsinho Piquet, 1,49, hein? Só não foi melhor do que o Oriol Sérvia. Ótimo trabalho da China Racing. O brasileiro está na 9ª colocação. E temos aí a imagem do Sebastian Buemi. É fim de prova para o suíço, que andou muito bem na Fórmula E, nos testes de pré-temporada, e era cotado. Curiosamente, o Buemi era mais cotado, o Nicolas Prost era o patinho feio da equipe, digamos assim,
não dá para dizer isso, que ele é filho do homem, ele é filho do dono. Mas, no caso, do dono não, mas de um dos chefes, né? O chefe da equipe. Agora, o Nicolas Prost lidera e fim de prova para Sebastian Buemi. Pois é, o Buemi também teve um fim de semana para esquecer. A partir dos treinos livres, teve acidente, teve problema mecânico, troca de câmbio, depois um aerofólio quebrado. Não foi realmente um fim de semana dos mais felizes. E temos briga agora por posição, hein, Felipe? E vamos de carona com Karun Chandhok, o companheiro de Bruno Senna. Karun Chandhok parte para cima de Sam Bird, mergulha por dentro e realiza a manobra. Linda manobra de Karun Chandhok. Num trecho bastante estreito, Chandhok deu bote, deixou o Sam Bird para trás. É o 6º colocado na etapa de Pequim da Fórmula E. Bela manobra e a gente foi de carona com o Chandhok. Excelente manobra do Chandhok. Ele foi muito agressivo, pegou o vácuo, soube aproveitar o momento certo na freada, aproveitando, claro, ali a questão da energia, foi muito bem para cima do Sam Bird. Olha o replay. Aí a imagem da bela manobra do Karun Chandhok, que vem se destacando nessa primeira prova. Ele fez parte, a classificação tem 20, a Fórmula E tem 20 pilotos, são 4 grupos de 5 na classificação, na tomada de tempo, e o Karun Chandhok fez parte do primeiro grupo. Por achar que a pista emborracharia, ele esperava ficar de fora do top 10, isso não aconteceu, ele foi bem, largou entre os primeiros lugares e agora é o 6º colocado. E aí, bandeira amarela na prova, temos os primeiros colocados. Nicolas Prost é o primeiro, Nick Heidfeld o 2º colocado, Lucas de Grassi o 3º, Franck Montagny vem na 4ª posição, Daniel Abt é o 5º, o 6º o Chandhok. Bird, Pic, Nelsinho Piquet e Oriol Servia completam os 10 primeiros colocados. Bandeira amarela neste momento no circuito, então há um trecho em que os pilotos não podem acelerar mais, não podem abaixar o seu tempo de volta, isso é passível de punição, mas olha uma coisa chamando a atenção, o Prost já teve 3 segundos de vantagem para Nick Heidfeld e o alemão agora colou no piloto francês, assim como em outras categorias, há desgaste de pneu, há consumo excessivo de combustível, na Fórmula E tem a energia, é uma fórmula elétrica, tem toda a sua administração de energia e pelo jeito o Prost tem menos bala na agulha neste momento em relação ao Nick Heidfeld, Rodrigo. E curiosamente, Prost e Heidfeld são companheiros de equipe na escuderia Rebellion do WEC, onde eles participam nessa temporada e conhecem um ao outro, porque trabalham juntos no mesmo carro. Então, quando às vezes um sai do carro e entrega para o outro, trocam informações. E o Heidfeld, conhecedor do estilo do Prost, agora começa a atacar, sabendo que pode, nas últimas 4 voltas, tentar dar um gás aí para, quem sabe, aí roubar essa liderança que foi incontestável do piloto francês desde a largada. Poderemos ter mudanças substanciais. A corrida, Felipe Mota e telespectadores do Fox Sports, está até mais interessante do que nós imaginávamos. 21ª volta e, como disse o Rodrigo, mais emocionante porque temos 4 pilotos lutando pela vitória na primeira etapa da Fórmula E. A corrida é em Pequim, capital da China. Nicolas Prost, o primeiro colocado. O segundo é o alemão Nick Heidfeld, um piloto, como disse o Rodrigo, dividindo o cockpit com o outro no Mundial de Endurance. Temos aí o Prost em primeiro, Heidfeld em segundo, o Lucas de Grassi em terceiro, o Montagny em quarto, o 5º o Abt, Bird o 6º, 7º Chandhok, 8º Pic, Nelsinho Piquet o 9º, 10º Oriol Servia. E aí o Nelsinho também numa luta tremenda, o Nelsinho vai sonhar com o Oriol Servia. Os dois estão brigando desde o início e agora vai tendo problemas. Vem lento o Nelsinho Piquet, já vai perder 2 posições, vai ficando para trás o brasileiro Nelsinho Piquet. Tenta ali pegar o vácuo do adversário, agora volta a andar no ritmo dos adversários. Não, mas vai ficando para trás. Realmente o Nelsinho Piquet teve problema? Não, ele está agora, provavelmente teve um problema, recuperou na curva energia e continua com velocidade. Mas chegou a ficar numa situação muito difícil? Não. Está realmente com problemas o Nelsinho Piquet. Tentou por 2 voltas, ali conseguiu acompanhar o adversário, pegou o vácuo, mas pelo jeito vai tendo problemas e não vai ter chance de terminar nos pontos, Rodrigo. Acabou superado naquela manobra, quase que simultaneamente, pelo Jerome D'Ambrosio e pelo Stéphane Sarrazin.
que, verdade seja dita, foi o piloto que mais posições conquistou na corrida. Quer seja por conta dos acidentes, dos abandonos, também pela troca de carro, a equipe Venturi fazendo um bom trabalho. E está bem cercada, hein? Não é uma equipe que começa... o pessoal vai achar, bom, mas é a equipe do Leonardo DiCaprio. Não, o Leonardo DiCaprio se cercou de gente que conhece do riscado e tá aí o time fazendo um belo papel na sua estreia no automobilismo. E aí aquele momento de fé, aquele momento de ficar atento aos monitores, todas as equipes acompanhando este desfecho da Fórmula E. Por enquanto o primeiro colocado é Nicolas Prost, esse carro que você acompanha seguido por Nick Heidfeld. A diferença vem caindo volta a volta como você acompanha neste gráfico. O alemão Heidfeld é muito experiente em monopostos, tem mais experiência do que Prost sem dúvida alguma. O Lucas de Grassi fica um pouco para trás, mas por enquanto é pódio para o piloto brasileiro, mas ele precisa abrir os olhos com aquele que lambeu o muro, aquele que passou pertinho do muro de proteção, o Franck Montagny, que vem fazendo uma prova muito arrojada. E o Heidfeld está realmente encostado em Nicolas Prost. Nas últimas voltas, muita emoção nessa luta pela primeira vitória, o primeiro triunfo de um piloto na Fórmula E. Eles se aproximam do Ninho de Pássaro, o estádio olímpico da Olimpíada de 2008. Pequim acompanha este belo duelo pela vitória na Fórmula E. E atento a tudo, Alain Prost, claro, torcendo pelo filho, mas preocupado, embora o sorriso um tanto quanto vacilante, esperando que o Nick Heidfeld não o ultrapasse. Por outro lado, aí a equipe Venturi achando que dá. Todo mundo muito confiante, Felipe. Os 4 primeiros colocados muito próximos. A diferença do primeiro, que é o Prost, para o 4º colocado Montagny, na casa de 4 segundos. Heidfeld agora tira mais 9 milésimos. A diferença favorável a Prost é de 886. Falta pouco. Estamos já na parte final da primeira prova da Fórmula E em Pequim, na China. Mês que vem tem mais. Mês que vem tem mais uma corrida em Putrajaya, na Malásia. 7 décimos agora a diferença de Prost para Heidfeld. O alemão está coladaço, como você acompanha nessa imagem. O Heidfeld quer colocar o seu nome na história da Fórmula E como o primeiro vencedor da categoria. Ele que teve muitos pódios na Fórmula 1, mas jamais venceu na categoria. E agora busca o seu triunfo neste belo duelo com Prost. De Grassi ficou um pouco para trás. Não parece candidato à vitória na corrida. Cuida para terminar no pódio, já que está sendo bastante pressionado pelo Franck Montagny. Últimas voltas pegando fogo, Rodrigo. Sem dúvida. Agora a gente tem aí uma disputa aberta entre o Heidfeld e o Prost. Se bem que o francês agora consegue uma ligeira vantagem, parece ter um pouco de fôlego para impedir o avanço do alemão. E o Lucas realmente não teve mais condição. Depois da troca do carro, o Lucas não teve mais condição nenhuma de brigar por vitória, por segundo lugar. Tenta se manter em terceiro, que será, perdão, pelas circunstâncias, um belo resultado. Esse carro verde é o de Nicolas Prost. O carro escuro, esse carro que busca a primeira colocação, é do alemão Nick Heidfeld. Temos na terceira posição o brasileiro Lucas de Grassi. Franck Montagny é o 4º colocado. Completam os 10 primeiros. Abt, Chandok, Bird, Pique, Oriol Sérvia e Jérôme D'Ambrosio. É a luta pela vitória. O Alain Prost consegue sorrir. É muita experiência. Le Professeur vê seu filho lutando pela vitória e dá uma risadinha. O Heidfeld nesse momento é mais rápido. Estamos na penúltima volta da corrida em Pequim. E o Heidfeld já começa aquele bailado. Já começa a sorrir no retrovisor de Nicolas Prost. Os dois vão abrir a última volta e praticamente não há diferença entre os dois pilotos. Abre a última volta o francês Nicolas Prost. Nick Heidfeld mergulha na curva 1 tentando ganhar tempo. O terceiro é Lucas de Grassi, que busca um pódio. Seria um bom início na Fórmula E, que tem
Pequim como a primeira das 10 etapas de seu campeonato, que só termina no fim de junho em Londres. Prost o primeiro, Heidfeld o segundo. É muito difícil ultrapassar em qualquer circuito de rua e este em Pequim bastante travado. Temos uma linda disputa e os dois agora passando pelo ninho de pássaro. O Lucas de Grassi parece ter uma diferença administrável em relação ao Franck Montagny, que pressionou o brasileiro durante boa parte da corrida. Continua a busca de Heidfeld. Esse é o trecho mais estreito da pista. Vai ser difícil neste ponto conseguir a manobra. O Nicolas Prost vai somar muitos pontos. Já fez a pole position, já ganhou 3 pontos por isso. Agora busca os 25 pela vitória. Mas o Heidfeld não desistiu. Última volta sensacional em Pequim, na China. Mais uma chicane, são 3 na volta no circuito de rua da China. Temos o Prost em primeiro, olhando no retrovisor, procurando onde está o alemão Nick Heidfeld, buscando a manobra. Ele tem uma vantagem. Em nenhum momento nesta volta, Heidfeld conseguiu colocar de lado, conseguiu mergulhar, mas agora pegou o vácuo. Vai ser no fim da corrida o toque dos dois. O toque, opa! Acidente muito forte de Nick Heidfeld. Um toque de Nicolas Prost. Alain Prost foi ao monitor e desta forma quem vai vencer é o Lucas de Grassi. Já cerra o punho na reta dos boxes e faz a festa. O brasileiro vence a etapa em Pequim, mas muita preocupação com Nick Heidfeld, que tentou na última curva a manobra para cima de Nicolas Prost. Aí Alain Prost, pai de Nicolas, na primeira imagem não pareceu que o Nicolas teve nenhum problema. Aí já temos a imagem do Nicolas Prost descendo do carro, bastante irritado, mas não temos ainda a imagem do Heidfeld. Fica a preocupação, ele está saindo, ufa, sai do seu carro sozinho e agora, e ainda corre, hein? Ele vai para falar com o Nicolas Prost. Vamos acompanhar o desfecho. Reclama ali com Prost. Estão discutindo bastante. Rodrigo Matar, enquanto os dois discutem, na sua opinião, o incidente teve algum responsável maior? Eu quero ver a repetição para poder avaliar melhor. A repetição seria importante para a gente poder avaliar melhor o acidente. Agora, não era o desfecho que nós esperávamos. Esperávamos uma disputa limpa. Não foi o que aconteceu, mas caiu no colo de quem estava em terceiro. Então, portanto, o Lucas de Grassi vence com o Franck Montagny chegando num excepcional segundo lugar. A Abt coloca seus 2 pilotos no pódio. Felipe Mota, vamos ver aí a repetição. Na onboard do Prost. O Prost tem uma ligeira guinada à esquerda. Acho Nossa, que é forte, hein? A imagem é fortíssima. O toque dos dois em altíssima velocidade no fim de uma das maiores retas do circuito de rua em Pequim. Enquanto isso, o brasileiro Lucas de Grassi gesticula, comemora a sua vitória. Mas, olha, eu queria ver de novo a imagem, porque logo depois tinha curva. O Nicolas Prost podia argumentar que ia fazer a curva. Agora, espera um pouquinho, ele também tinha que ver, porque o Heidfeld colocou de lado com alguma antecedência. Ele vinha desde o meio da reta colocando... O Heidfeld, nessa imagem que a gente viu há pouco, balançando a cabeça, como que ele diz, não estou me conformando. Vamos ver aqui. Por esse ângulo VML, o Prost olhou para o retrovisor, olhou de novo, o Heidfeld passa por esse ressalto. Olha, nitidamente a gente vê o Nicolas Prost jogar o carro para cima do Heidfeld. Olha, eu vou ser bem sincero. Foi isso que aconteceu. Na minha opinião, ele nem jogou, ele jogou por incompetência, não por sacanagem. Por que eu digo isso? Porque ele olha para o retrovisor direito, ele olha para o retrovisor direito, ele olha para o retrovisor direito e o Heidfeld já estava na esquerda. O Heidfeld estava na esquerda. Sem dúvida. Pois foi completamente... digamos... Será que isso é um vício? Imprudente. Eu acho que isso é um vício da endurance, talvez. Né? Olha o Heidfeld. Creio que seja isso. O Heidfeld realmente uma arara com o piloto francês. O clima não fica legal e acho que isso... Eu não sei se isso vai trazer consequência lá na Rebellion, no WEC. Mas não vai ficar legal, não. Ó, de novo, olhou para a direita. Nicolas Prost olhou para a direita. O Heidfeld mergulhou e aí ele vira.
Olha, porque eu prefiro pensar o seguinte, o cara bater de propósito assim Não foi proposital. muito, mas foi uma viagem, foi realmente uma grande viagem. Viajou legal o Nicolas Prost, total. Fez um olhou para a direita, mergulhou rápido e ele vira bom, como se não houvesse amanhã, ele ignorou, como se não houvesse mais ninguém na pista. Foi realmente uma falha. E aí era uma curva com não é uma zebra, mas uma ressalto que exato, deu ressalto que deu uma catapultada no carro do Nick Heidfeld. E importante de novo, ressaltar que olhando para a direita, o Prost olhou duas vezes, olhou a terceira e aí foi fazer a curva. Olha, um acidente grave, ó. Pula, o carro do Heidfeld dá um salto, bate na proteção. São duas capotadas, acidente muito feio, em alta velocidade, tem a desaceleração, caiu ao contrário. Que imagem forte, Rodrigo. Eu ia dizer que é importante ressaltar o trabalho de segurança, né? Também as barreiras de proteção amorteceram o impacto e o carro, você vê que ele, apesar de destruído, a célula de sobrevivência protegeu o piloto de maiores lesões. Muito bem frisado a célula de sobrevivência, um acidente de grande impacto e nada, felizmente, de mais grave com o Nick Heidfeld. Enquanto isso, o Lucas de Grassi faz a festa, sobe em seu carro, é o vencedor da primeira bateria, da primeira prova da história da Fórmula E, que você acompanhou aqui no Fox Sports. De Grassi venceu. Montagne, que corrida do francês, terminou em segundo. Daniel Abt, que largou em terceiro, termina em terceiro. Sam Bird o quarto, quinto Charles Pic, Karun Chandhok o sexto, sétimo Jérôme D'Ambrosio, Oriol Sérgio o oitavo, o Nelson com problemas conseguiu ainda cruzar em nono, o décimo colocado Stefan Sarrazin. Agora os pilotos fazendo a pesagem. A gente frisou muito o acidente, que foi na última curva, e a vitória do Lucas de Grassi. No momento que os fiscais, os comissários, fazendo o trabalho dos fiscais, fazendo o trabalho de colocar o carro na ordem natural. Gostaria de ouvi-lo, Rodrigo, sobre o Lucas de Grassi, que venceu a primeira prova. Vamos ouvir o brasileiro. Como você sente a vitória? To be the first winner in Formula E. Although I have to say the accident in the last corner. Falando que é uma grande honra ser o primeiro vencedor da Fórmula E. No entanto, esse acidente na última curva, bastante preocupante. Estou muito feliz do Heidfeld estar bem. Essa é a primeira coisa, mas estou muito feliz com a vitória da primeira corrida da Fórmula E. Que resultado do brasileiro? Ressalta-se que o brasileiro também disse que a estratégia de todo modo não foi perfeita durante a corrida e mesmo assim eles conseguiram se manter entre os três primeiros e disse que, claro, ninguém gosta de vencer dessa forma, mas aconteceu, né? Ele ser o piloto certo na hora certa e, como ele disse, foi uma felicidade saber que o Heidfeld está inteiro. Aí o Frank Montagne, que é um figuraça. Vamos ouvir o francês. It's good to be on the tail, it's better to be on the front, but still happy for the guys. It's good. Falando que está feliz por estar no pódio, mas que preferia estar mais à frente, estar em primeiro. E sente pelos rapazes que bateram, mas felizmente nada de mais grave com eles. Falando que viu o Heidfeld voando de forma bem forte. Eu falei que é um figuraça, falando é um prazer fazer parte da história da Fórmula I, da Fórmula E. Com essa costeleta aí, ele está lembrando o Wolverine. É o Frank Montagne, um figuraça, é bom de mídia. Ele comentou por algumas temporadas campeonatos de automobilismo na França. Foi o segundo colocado e foi um dos pilotos mais espetaculares da prova, né? Aparecendo bastante, fazendo manobras, recebendo ali gestos do seu companheiro. Logo na primeira curva ele espremeu o Charles Pic. Bom trabalho do Montagne. O público gosta de piloto que atrai mídia, viu? Cria uma polêmica, que é meio bad boy. O Montagne tem tudo para ser o bad boy da Fórmula E, hein? Exatamente, o Kyle Busch da Fórmula E aí. O Daniel Abt tem que correr pro pódio. Vai lá, Abt. Right, okay, we'll find out what that is and let you know as soon as we know. Tem que correr pro pódio, disse o alemão Abt, conversando ali com a sua equipe, lembrando que o pai dele é o dono, tanto que ele é Abt. Aí você fala, tá escrito no macacão, ele é Abt. O de graça tá escrito Abt também, não tá de graça, não é o nome do piloto nas costas, é o nome da equipe e ele tem o nome do pai, que é o nome da escuderia
Audi Sport Abt na Fórmula E. Lucas de Graça o primeiro, Nelsinho Piquet na zona de pontos. E o Nelsinho, Rodrigo? Nelsinho fez uma corrida dentro do que o equipamento acabou lhe proporcionando. A largada dele foi no pelotão ali intermediário, ele se manteve sempre ali entre os 10 primeiros, perdeu algumas posições, não terminaria na zona de pontos se não fosse essa batida forte entre o Prost e o Heidfeld. Aí a classificação de Graça com 2,8 de vantagem para o Montaí. Abt o terceiro, Bird o quarto, Charles Piquet o quinto, Karun Chandhok, belo trabalho o sexto, Jérôme D'Ambrosio o sétimo, Oriol Servia o oitavo, Nelsinho Piquet a 43 segundos, o líder o nono, Stéphane Sarrazin terminou na 10ª colocação. Estes os pilotos que pontuaram nesta etapa. O Lucas de Graça é líder da Fórmula E, somou 25 pontos, começou com tudo. E ele que está ligado à categoria desde o início, fez parte da concepção dos carros, de todo o trabalho. Aí os outros colocados, o Prost e o Heidfeld ainda terminaram em 12º e 13º, mas foi um acidente assustador, hein? Felizmente, nada de mais grave, Rodrigo. Que bom, felizmente não houve problemas mais sérios, especialmente com o Heidfeld, que foi catapultado pela zebra e também bateu na barreira de pneus. E de proteção, perdão. E o Takuma Sato, não classificado, mesmo assim leva os pontos da melhor volta, porque ele foi o piloto mais rápido da prova com um tempo de 1:45.101. Portanto, 2 pontos para o Takuma Sato. O Nicolas Prost ganhou 3 pela pole position. Teremos agora a cerimônia do pódio com os 3 primeiros colocados. Pódio em Pequim tem Lucas de Graça em primeiro, o segundo colocado Franck Montagny, o terceiro o Daniel Abt. Enquanto esperamos os pilotos, uma pena o fim de semana do Bruno Senna, Rodrigo. Verdade, o Bruno certamente esperava muito mais, começou com um bom desempenho nos treinos livres, na classificação problemas com a bateria, depois uma largada complicada, acabou batendo, quebrando a roda e abandonando. Olha, o Sam Bird foi no pódio. Aquela irritação do Abt é porque ele, que cruzou em terceiro, recebeu alguma punição. Lucas de Graça é o primeiro, Franck Montagny em segundo e temos como terceiro lugar o Sam Bird. Aí o Montagny figuraça, o Wolverine, segundo o Rodrigo Matar, e o Lucas de Graça esperando a sua premiação. Ele que está sendo mostrado com sua seriedade, não pode ganhar a corrida, ele está todo sério. Vamos ouvir temos nesse momento o hino nacional no pódio, hino nacional brasileiro. Aí tivemos a execução do hino nacional brasileiro e depois o hino nacional alemão. Na Fórmula E já começou com o hino alemão que vem tocando muito nos últimos anos em várias categorias. Realmente a Alemanha é uma potência no esporte. E aí também presente com o hino brasileiro. A Fórmula E começa com o hino nacional brasileiro, a vitória deste piloto que é bastante competente, faz parte da Audi no Mundial de Endurance e agora da Audi Sport na Fórmula E, vence a primeira etapa da categoria. Recebe o seu troféu o brasileiro Lucas de Graça. Agora, Franck Montagny vai receber o seu troféu. Francês, também com passagem pela Fórmula 1. Fez uma bela corrida, Franck Montagny. Em nome
do Fox Sports. Eu agradeço a sua participação em nossa transmissão, é uma história sendo escrita. Agradeço ao meu companheiro Rodrigo Matar. E já faço o convite, dia 22 de novembro, etapa em Putrajaya, na Malásia. Fox Sports, torcemos juntos.